Iniciando a nossa semana, espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, seguindo as orientações, ficando em casa, praticando isolamento, fazendo toda aquela questão da limpeza com as mãos, com sabão, com álcool em gel, então evitando de ir para a rua. Então, enquanto vocês evitam de ir para a rua, a gente está aqui estudando, correndo atrás e vamos que vamos, tá ok? Bom, hoje eu vou enviar novamente para vocês o livro de produção, mas serão apenas 2 páginas. E o livro didático de vocês, o módulo 2 também, que são 2 ou 3 páginas. Então, a aula de hoje, gente, é muito pouquinha coisa, tá? Então, vamos prestar atenção que agora nós vamos fazer a correção do livro de produção. Depois nós vamos fazer a correção do livro didático, para depois entrar na aula de hoje, tá? Então, vamos à correção do livro de produção. Vamos lá? Pegam o livro aí e vamos acompanhar. Tá assim, na página 16. Em relação à estrutura, quais as diferenças entre a receita acima e a receita da página 11? Então, gente, a gente observa que existem as diferenças, né? Tanto na receita da granola quanto na receita do omelete de abobrinha. A diferença é que na receita de abobrinha nós temos uma pequena introdução e na receita de granola não. Temos uma outra diferença também, que é no modo de preparo, né? Na receita da granola, nós temos no modo de preparo uma numeração, 1, 2, 3, 4, a forma que você tem que seguir. Já nessa receita de abobrinha, não. Nessa receita de abobrinha, nós só temos umas bolinhas, alguns marcadores indicando o modo que você tem que se preparar, tá bom? Bom, na B, em que aspectos elas se assemelham? Então, gente, elas se assemelham no modo de fazer, preparo e apresentam uma fotografia do produto final. Quando a gente termina de fazer essa receita, mostra-se a fotografia. Então, a semelhança entre aquela receita da página 11 e a receita da página 16 são essas, tá? Na página 17, tá assim, 12. Qual é que indica a função dessa introdução? A função de indicar a introdução são os benefícios da receita. 13. Veja uma das partes de uma receita de suco. Lembre-se de empregar verbos. Então, essa atividade aqui, gente, ela é individual. Dá para vocês montarem a receita de vocês, tá? Então, essa aqui eu preciso que vocês mandem pela plataforma, para eu dar uma olhada, para eu analisar, para ver como é que ficou essa receita de vocês. 14A. A que outra área do conhecimento uma receita ela pode se referir? Então, nós vimos a receita como culinária, mas ela também pode se referir a uma receita médica, né? Quando você vai ao médico, o médico te passa uma receita, prescreve essa receita para o paciente. Qual é a função dessa outra receita? Então, como nós tocamos no assunto de uma receita de médico, a função dela, gente, é indicar os remédios que estão escritos, a forma como o paciente tem que tomar, a quantidade, os dias, tá ok? Bom, a correção do livro de produção foram só essas páginas. Vamos lá? Modo imperativo. Espero que vocês não tenham sentido tanta dificuldade, né? Eu coloquei na última aula um vídeo para vocês acompanharem a parte da conjugação. É claro que isso precisa, gente, que vocês acompanhem, precisa que vocês estudem, tá? Porque se vocês não estudarem, realmente vai ficar um pouquinho complicado de pegar a conjugação, tá bom? Mas não é difícil, não. Só precisam que vocês se interessem um pouco mais em estudar, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Qual é o assunto do bilhete escrito para o senhor Grilo? Então, gente, o bilhete, ele fala sobre a cantoria, né, incessante desse senhor Grilo. Ele não para de cantar, ele é uma coisa assim surreal. B. A que formas verbais em destaque expressam? Elas estão expressando ordem. C. Em que modo estão as formas verbais? Se elas estão expressando ordem, elas só podem estar no imperativo. As formas verbais em destaque se dirigem a qual pessoa do discurso? A terceira pessoa, você.
A página 23, D, a E, né? Por que você acha que o eu lírico utilizou esse modo verbal para se dirigir ao grilo? Então, gente, esse modo verbal, o modo imperativo, ele foi utilizado para indicar ordens dadas ao grilo, para que ele parasse de incomodar. Aí nós temos aí na página 24 os exercícios que tem aquelas plaquinhas de trânsito. Estão acompanhando, né? Então vamos lá. A correção da página 24. Relacione cada uma das placas a seu significado. Então, vire à direita é C, sentido proibido A, siga em frente D e mantenha-se à direita B, ok? Qual é o objetivo das placas de trânsito, gente? É de orientar os motoristas, né, a respeito do que eles têm que fazer em relação às suas obrigações. C. Em que modo estão as formas verbais presentes nos significados das placas? Elas estão no modo imperativo afirmativo, tá ok? Transforme essa frase, no caso, a frase sentido proibido. Transforme essa frase nominal em frase verbal. Então, gente, eu tenho que colocar o quê? No caso, um verbo, né, para eu transformar numa forma verbal. Então, eu tenho uma sugestão assim: não siga nessa direção. Na página 25, 2A, a sequência ficou D, C, A e B. Vou repetir: D, C, A e B. A B. Assinale as alternativas que indicam a finalidade. Então, gente, a finalidade desses provérbios foram justamente para aconselhar e advertir, ok? Em que modo estão as formas verbais em destaque dos provérbios? A qual pessoa do discurso elas se referem? Então, gente, elas estão no modo imperativo afirmativo, né? E, no caso, faze, aprende e faz, modo imperativo afirmativo. Nós temos no modo negativo, né? Que são não faças e não mordas. E elas se referem à segunda pessoa, no caso, a segunda pessoa do singular, tu. Tu não mordas, tu aprende, serás mestre. Por que é utilizado esse modo verbal em textos desse gênero? Então, gente, o modo imperativo, né, ele é usado nesses tipos de texto porque são textos que estão aconselhando, são textos que estão advertindo, são textos que dão uma opinião, tá? Por isso que essa forma verbal, o modo imperativo, ele é mais indicado em tipos desse texto. Aí aqui tá falando assim: como ficariam os provérbios se ele se dirigisse ao pronome você? Aí vão ficar assim, ó, preste atenção. Faça do seu filho herdeiro, não o faça despenseiro. Não morda mais do que pode mastigar. Aprenda e será mestre. Faça aos outros como quer que lhe façam. Ok? Bom, a nossa aula de hoje é sobre o gênero poema visual, né? A definição: o poema visual, ele caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal, né? A palavra, no caso, é um complemento muito bem explorado e colocado, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao espectador uma infinidade de leituras, de acordo com o nível do seu conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. A poesia visual, ela transmite uma mensagem não só através da linguagem verbal, mas também utilizando recursos diferentes, como a construção de imagens para chamar a atenção do leitor. Como nós estamos vendo aqui, ó, nós temos a construção da imagem de uma flor e, ao mesmo tempo, nós também temos palavras escritas aqui, ó. O poema, ele está todo escrito, né? Porque o poema em si, o visual, ele não é somente imagem. Ele tem que ter imagem, tem que ter escrita, até para a gente ter o quê? Uma definição, para a gente poder saber o que está sendo falado, né, em relação àquele poema.
Então ele pode estar escrito aqui, né? É escrito no formato da imagem, como também em forma de título, né? Enfim. Bom, vamos ver aqui outros exemplos. Nós temos aqui o poema da xícara, né? Que é muito conhecido por vocês, né? Nós temos um poema do pássaro em vertical e temos um poema espera, né? Esse espera, estressa, enfim, né? Vocês observam que nós temos aqui poemas, né, com formatos de desenhos, mas com escritas. E quais são esses objetivos? É de relacionar a expressão visual com o que está escrito, né? Então, aqui, ó, nós temos o poema todo escrito, mas ele está todo relacionado com a imagem, que é uma xícara, né? Então, assim, promovendo o interesse pela leitura da poesia e uma tentativa de romper com a ditadura da forma discursiva do poema, né? Que também é uma forma diferente da gente analisar um poema em si, né? Não somente pela escrita. Bom, gente, está indo atividade para casa, minto, para vocês fazerem agora em sala de aula, né? Na sala de aula de casa, né? E eu farei a correção amanhã. Então, eu peço que vocês, terminando de fazer o exercício hoje, vocês enviem para a plataforma, tá ok? Gente, ó, um grande beijo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? E até amanhã. Beijo, sétimo. Tchau, tchau.